direito a fazer uma pergunta. A ordem de quem vai perguntar foi sorteada previamente na presença dos assessores dos partidos. Os temas para as perguntas serão sorteados ao vivo. A ordem de quem faz a pergunta foi sorteada previamente na presença dos assessores dos partidos. Cada candidato terá direito a fazer uma pergunta, sempre a um candidato que ainda não falou. Para cada pergunta, o candidato vai ter 30 segundos. O candidato que responder vai ter 2 minutos. Quem perguntou tem 1 minuto e 15 para a réplica. E para finalizar, o candidato que respondeu vai ter 1 minuto e 15 para a tréplica. No último e quarto bloco, cada um terá 2 minutos para fazer as suas considerações finais, em ordem estabelecida previamente por sorteio. Bom, vamos lá então. Agora eu vou sortear o tema que vai abrir este bloco. Vou embaralhar um pouco aqui e escolher o primeiro tema. Geração de emprego. De acordo com o sorteio realizado antes, quem começa perguntando é o candidato Valderico Júnior, do União Brasil. Por gentileza, candidato, quem o senhor escolhe para fazer a sua pergunta, responder a sua pergunta? Adélia. Por gentileza, candidata. O senhor tem 30 segundos, portanto, para fazer sua pergunta. Candidata, em uma cidade turística com grande potencial de crescimento, mas se encontra estagnada no que se diz respeito ao progresso e à geração de emprego e renda, quais suas propostas de curto, médio e longo prazo para estimular o desenvolvimento a partir das novas oportunidades de trabalho? Candidata Adélia, a senhora tem 2 minutos para responder. E olha que é um tema muito importante para Ilhéus. É um município que desponta e traz uma potencialidade sempre a ser despontada, a desabrochar. A experiência faz muita diferença nisso. O time faz muita diferença nisso. Eu tenho experiência na gestão pública. E para a geração de emprego, trabalho e renda, o primeiro elemento é qualificação. As políticas de qualificação para o trabalho, empresa e renda estão presentes, porque são demandas da nossa população, estão presentes no plano de governo, no setor público e no setor privado. Qualificar, mas também trazer como gestora, como prefeita de Ilhéus, e para fora do município, fazer a captação de novas empresas de investimento. Para isso é necessário também investir e fazer as discussões internas no município para aqueles planos municipais que envolvem a tributação, que indiretamente também auxiliam o investidor. Mas para dentro do município, a qualificação com inovação, com desenvolvimento tecnológico, para que também a juventude esteja participante desse processo, as mulheres empoderando e qualificando para que gere emprego e renda. Isso é importante também. Todas essas questões, entendendo o município de Ilhéus como uma potencialidade turística, industrial, polo de logística, com investimento importante, público e privado no nosso município, nos faz e traz a projeção da Ilhéus que queremos. Eu volto a dizer que Ilhéus é um município que volta a ser grande. A minha vinculação é que faz isso com coração e experiência. Obrigada, candidata. 1 minuto e 15 para sua réplica. Nós temos muito potencial e vou dizer aos senhores, nós temos aqui perdas significativas no polo industrial, que ao longo desses 20 anos para cá, a gente só fez perder empresas. Ilhéus já teve mais de 20% de toda a indústria informática do país e precisa ser realmente um grande polo de desenvolvimento, porque gera emprego e renda para a nossa população. Nós temos um potencial com o segundo maior litoral do país, praias turísticas, nós temos história, nós temos 490 anos de muita luta, muita determinação. Jorge Amado nos ajudou a jogar Ilhéus conhecido para o mundo inteiro e a gente não tem um produto turístico estabilizado. Nós não temos incentivos do governo que possa fazer a geração de emprego e renda. Nós temos, olha, está passando agora, mais uma vez, aqui na Rede Globo, mais uma novela que joga a popularidade da nossa cidade, nossas histórias para o campo. Isso tudo tem que virar emprego, tudo tem que ser gerado. A prefeitura tem que ter uma direção. Olha, eu tenho
dentro do governo dela, nós temos o Ministério do Turismo, que é da União Brasil, que está no União Brasil Federal, onde ele tem um compromisso com a Ilhéus de poder potencializar o turismo, que com certeza será um grande gerador de renda, um grande gerador de receita para todos nós. Vote 44. Candidata Adélia, 1 minuto e 15 para a tréplica. Eu volto a dizer que dentre as várias potencialidades que Ilhéus tem, no turismo, meio ambiente, turismo religioso, turismo científico, turismo cultural, o turismo histórico, mas dentro do distrito industrial, uma grande potencialidade. O polo de informática não é somente o polo de informática, ele se une a todo o ecossistema de produção de ciência e tecnologia com as universidades, e olha que de universidade eu entendo 30 anos de serviço dedicado à UESC, a nossa UESC, que faz o coração, que faz a linha de pessoas bem formadas aqui. Mas para tudo isso, eu volto a dizer que experiência em gestão pública é um definidor dessa questão. O candidato mencionou que tem experiência. Que eu conheça, na gestão pública, a maior experiência é do prefeito de Ilhéus Cassado, que tem experiência na gestão pública e que faz parte do mesmo grupo político. De resto, na gestão privada, algumas questões trabalhistas que marcam a experiência na gestão privada. Eu volto a dizer, qual é a experiência que traz? Obrigada, candidata Adélia. Obrigada, candidatos. Agora, o segundo candidato a perguntar nesse bloco pelo sorteio é o candidato Bento Lima, do PSD. Eu vou sortear aqui o próximo tema. Sustentabilidade. Candidato, para quem o senhor vai fazer a sua pergunta? Eu acho que é o Coronel Rezende, né? Por eliminação? Não, o senhor pode ficar livre aí para perguntar também para o candidato Valderico Júnior. O senhor escolhe. Valderico. O senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Sabemos que Ilhéus é uma cidade rica em áreas de APP e áreas de preservação ambiental. Há algum pensamento de exploração sobre essas áreas e qual tipo de riqueza, renda e emprego ele pensa em criar para essas áreas? 2 minutos para a sua resposta, candidato Valderico Júnior. Nós temos uma Ilhéus linda por natureza, com a biodiversidade gigantesca, que a gente tem que ter muita responsabilidade. Falo para o candidato, né, que nós temos que ter um compromisso, inclusive, de todas as obras que a gente for fazer, está evitando o desmatamento, jogar árvores no chão, para a gente poder realmente avançar. E, claro, nas necessidades que a gente precise avançar, que a gente possa fazer compensações, né? A gente não pode deixar de falar que Ilhéus tem uma grande riqueza, porque poucas cidades no mundo, não me lembro qual outra, você desce no aeroporto e com 2 quilômetros, 3 quilômetros, você pode estar dentro de uma mata, né? Tem ali o Parque da Boa Esperança, perto ali da região da Pedreira Ferbrita, que onde é um parque onde a gente tem que aproveitar essa biodiversidade e apresentar essa possibilidade. Claro que tem parques que você não pode se adentrar, mas que a gente pode fazer o entorno para fazer isso, um equipamento para a sociedade. Nós não podemos deixar de falar, né, da Avenida Soares Lopes, que é um desejo de toda a população de Ilhéus e talvez regional, né? O melhor metro quadrado na cidade, mais valorizado, que está precisando de uma atenção, precisando de, claro, equipamentos que possam, de fato, servir à população, respeitando o meio ambiente, né? Cuidando principalmente do meio ambiente, arborizando novamente e dando possibilidades de melhor qualidade de vida para a população. Eu não tenho dúvida que esse será um projeto nosso, a gente vai ter que realmente ter uma atenção especial às praias, né? Combater o Estado com a Embasa, com seus esgotos que jogam dentro das praias da gente, e a gente tem que tratar esse assunto com muita responsabilidade, cobrar de direito, porque essa responsabilidade dos esgotos são da Embasa e nós precisamos ter um prefeito atuante que vá atrás para que possa melhorar a qualidade de vida de todos nós. Então, nós temos a total consciência de que Ilhéus é uma cidade abençoada pela natureza e precisa realmente de muita atenção.
Obrigada. 1 minuto e 15 para a réplica. Efetivamente, a cidade de Ilhéus é abençoada por Deus. Uma cidade que tem riqueza de mar, de rio, de matas e uma potencialidade na exploração do meio ambiente e a sua preservação. Eu fico muito assustado no debate quando eu vejo que nós temos uma visão de que o município pode resolver tudo, considerando o orçamento efetivo que ele tem. O município de Ilhéus vem de 20 anos de crise e a gente precisa pensar soluções em que a gente possa ter a iniciativa privada podendo explorar as potencialidades do município de Ilhéus. Por isso a gente tem planos de PPP concessão para que a gente possa ter, através de um plano de manejo adequadamente desenhado, efetivamente aprovado pelo Ministério Público, por todos os órgãos de controle ambiental, poder fazer a concessão de exploração para a iniciativa privada e assim gerar renda e emprego com a riqueza que o município tem ambiental. Essa é a nossa proposta, é isso que nós pensamos para o futuro. Bento Lima, Obrigada, candidato. 1 minuto e 15 para a sua tréplica. Com certeza, Ilhéus tem muita potência. A PPP é um caminho, né? Nós sabemos de cenários. O Parque de Ibirapuera, em São Paulo, por exemplo, é uma PPP que deu certo e a gente precisa investir nisso. Eu só saliento que a responsabilidade de projetar, né, o que quer tem que ser do prefeito. E me perdoa, candidato, a gente sabe que vocês já estão há 8 anos e a gente sabe que nada foi feito nesse sentido. As pessoas precisam realmente de um direcionamento. O prefeito tem que ter a responsabilidade, e é assim que eu espero, né, que está no nosso governo a partir do dia 1º de janeiro de 2025, com muita responsabilidade, com muita transparência. Por exemplo, convidar os cabaneiros, né, da Praia do Sul para estar realmente pensando o projeto da orla, pensando no meio ambiente, pensando nas qualificações que podem ser feitas para que aquela orla realmente fique entregue à população e gere renda, gere turismo, gere cada vez mais, né, seja economicamente viável para o município de Ilhéus. Nosso compromisso tem que ser dialogando, construindo, trazendo quem conhece, quem vivencia, que é cada setor desse tem as suas responsabilidades. O prefeito tem que ter a responsabilidade de fazer, e será assim no nosso governo. Vote 44. Obrigada, candidatos. O candidato Bento Lima pode permanecer aí, por gentileza, candidato Valderico. Vamos chamar agora o candidato Coronel Rezende, é o próximo a fazer a pergunta, Coronel Rezende do PL, pelas regras do nosso debate. Por quem ainda não respondeu, o candidato Bento Lima. A gente vai sortear agora o próximo tema. Vou seguir aqui embaralhando. O próximo tema é meio ambiente. Meio ambiente. Nós vamos agora a pergunta, 30 segundos, por favor, candidato. Nós vemos que o candidato tem apresentado, de acordo com o plano dele, essas ideias. Mas a grande questão é o seguinte: por quê? Porque durante o governo que ele fez parte, nada disso foi feito. Então, é sempre agora, nesse momento da política, apresentando ideias que não foram feitas durante o governo. Então, isso se chama uma ação politiqueira. E aí, a minha pergunta é, o que fazer? Obrigada. O senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Tá. Eu respondo isso com muita tranquilidade. Eu carrego o fardo com leveza. O fardo de ser o candidato do governo municipal de Ilhéus, com algumas deficiências, com muitas necessidades para o futuro, mas levo isso com leveza, candidato, porque nós pegamos uma cidade com extremas dificuldades. Nós pegamos uma cidade em que o índice de pessoal era de 70%, ou seja, 70% do que se arrecadava se pagava ao servidor, sem capacidade de investimento, com descredibilidade junto ao governo do Estado, com descredibilidade junto ao governo federal. E nós, nesses 7 anos e 8 meses, conseguimos recuperar a cidade de Ilhéus, conseguimos fazer com que obras que estavam paradas há 10 anos, há 15 anos, pudessem ser efetivadas, entregues, inauguradas. Nós conseguimos reestruturar
todo o parque educacional do município, reestruturar todo o parque luminotécnico do município, ou seja, a iluminação pública do município, melhorar a coleta de resíduos sólidos. Ilhéus era um lixo, Ilhéus era uma cidade escura, Ilhéus era uma cidade de vergonha. Ilhéus estava com os servidores que já passaram 120 dias na porta da Prefeitura de Ilhéus. Tudo isso foi feito e permitiu que hoje a gente possa falar de turismo, hoje a gente possa falar de meio ambiente, hoje a gente possa falar de PPP, porque antes não se tinha outro assunto em Ilhéus a não ser pagar a folha, greve de servidor, pagar a folha, greve de servidor. Nós mudamos os problemas de Ilhéus e são problemas bons de serem resolvidos, propostas boas de serem apresentadas. Obrigada. 1 minuto e 15 para a tréplica. O candidato parece que vive um mundo de sonhos, né? Porque no Instagram apresenta-se muitas coisas parecendo boas, mas, no entanto, a realidade de quem está na rua, nós vemos a situação. Cidade esburacada, esgoto nos mangues, esgotos nas praias, e a gente vê que essa questão, sempre se colocando essa desculpa de dificuldades, mas durante 8 anos nós não vimos essa questão de colocar-se os PPP na situação de investimento da área ambiental. Então a gente vê a dificuldade, nós andamos em diversos lugares e nós vimos as dificuldades que o povo passa em função da falta de investimento, que causa também impacto ambiental. Então, a nossa obrigação é trabalhar nisso, independente dessa questão de dificuldades, buscar soluções. E essa solução passa por interesse público, é o que não tem acontecido. Nós não vemos o interesse público nesse governo, é somente política partidária buscando a próxima eleição, como nós vemos aqui as ações que têm sido feitas, que poderiam ter sido feitas antes, estão sendo feitas agora no período eleitoral. E isso que não vai, tem que deixar de ser. Vote 22. Obrigada pela réplica. Agora sim, 1 minuto e 15 para a sua tréplica. Tá. Na verdade, o candidato reclama de um governo que está chegando ao último ano, trabalhando, entregando obras, como sempre foi feito, como sempre fizemos, né? É difícil realmente, dentro da história de Ilhéus, você encontrar um governo que em seu último ano está com a folha em dia, está com a coleta de resíduo em dia, com a iluminação em dia, e essa cidade que todos pregam como se tivesse um caos, as pessoas andam pelas ruas, descem os morros com o programa de Caminho dos Altos, as pessoas vão aos postos de saúde funcionando até 22 horas, as pessoas veem a prefeitura executando obras de pavimentação. Verdade, nós enfrentamos muitas chuvas nos últimos 4 anos. Choveu mais nos últimos 4 anos do que nos últimos 40 anos em índice pluviométrico. Dificuldades que muitos que estão aqui nessa sala não enfrentaram. Nós tivemos olho na praia, dificuldades que muitos que estão aqui nesse debate não enfrentaram. Nós enfrentamos a Covid, dificuldades que muitos que estão aqui não enfrentaram. Mas quem está na gestão pública precisa enfrentar os problemas, verificar a realidade e propor soluções exequíveis. Não adianta iludir o povo. Vote Bento Lima, 55. Obrigada, candidatos. Peço que o senhor permaneça aí, Coronel Rezende, e chamo agora a candidata Adélia. É a próxima a fazer a pergunta pela ordem estabelecida pelo sorteio. Vou fazer aqui o sorteio do próximo tema. Transporte público. Candidata Adélia, a senhora tem 30 segundos para formular sua pergunta. O transporte público municipal de Ilhéus tem sido um problema que causa muito sofrimento ao nosso povo. Para resolver este problema, o que é que o senhor propõe? E também peço que aborde. Se para resolver este problema, um prefeito com capacidade e experiência faz diferença, não ou tanto faz? Nós temos visto a situação realmente que é caótica do... O senhor tem 2 minutos, por gentileza.
a situação caótica do transporte coletivo. Isso aí então, nós temos visto porque nós estamos na rua, nós estamos junto com o povo. Nós tivemos ali no Central Abastecimentos e vimos o sofrimento que o pessoal dos distritos passa. Sol, chuva, né, ônibus caindo dos pedaços, a dificuldade de adentrar o ônibus por causa de uma catraca que fica próximo à porta. E isso impede que eles consigam entrar, né, com os seus alimentos comprados, aquilo que eles compram de material para levar para suas casas nos distritos. Então, a questão precisa ser feita um estudo técnico com qualidade, contratando empresas que realmente tenham referência. Nós temos visto que esse contrato que foi feito há 30 anos atrás não atende mais a população e não sabemos por quê. Passou esses 8 anos, essas empresas descumprindo o contrato e nada foi feito. E a gente vê que até uma comissão para poder apurar essa situação na Câmara de Vereadores não foi à frente. Então a gente vê o seguinte, que não há um interesse público. Qual é o interesse que precisa se ter? De fazer a coisa que venha atender essa população que sofre, que para chegar em casa, que tem acontecido muitas vezes lá, por exemplo, indo para o distrito de Castelo Novo, nós temos visto que os ônibus quebram constantemente, a população fica no meio do caminho. Então, há a responsabilidade do prefeito, mas nós vamos ter pessoas técnicas, nós temos pessoas técnicas na nossa equipe que vai procurar fazer esse estudo. E esse estudo tem sido já feito, nós temos pensado na situação e com certeza nós apresentaremos essa solução. Essa solução será feita. Vote Coronel Rezende 22. Candidata Adélia, 1 minuto e 15 para a réplica. Eu quero aqui registrar que no nosso plano de governo, o transporte público aparece com uma ênfase muito grande. O nosso povo sofre com as dificuldades do transporte público, porque ele é caro, ele não atende, não cumpre horário nem trajetos, ele não chega em muitos lugares e ele é em pequeno número de horários. Lá, nós estabelecemos como compromisso elaborar um plano de mobilidade urbano, fazer um novo chamamento público de um contrato de concessão que é de 2003, não tem 30 anos, coronel. Ele é de 2003, vem sofrendo sucessivas renovações, sempre sem atender a nossa população. Mas também trazemos a regulamentação do transporte alternativo, feito com seriedade, trazendo ele para complementar e garantir o direito de mobilidade à nossa população. Trazer também a pavimentação e manutenção de ruas e estradas, que é um elemento de infraestrutura imprescindível para a qualidade do transporte público em todos os seus modais. O transporte, utilizando ciclovias e aquaviário, precisa ser pensado e planejado, mas isso é porque vamos mudar, trazer a... Obrigada, candidata Adélia. Obrigada. Candidato Coronel Rezende, 1 minuto e 15 para a tréplica. Com certeza, a gente precisa pensar, a gente precisa planejar, a gente precisa fazer esses estudos. A senhora falou em relação ao contrato, mas o contrato realmente tem 30 anos. Houve renovações de acordo com aquilo que estava previsto no contrato. Esse vai vencer dia 28 de abril de 2025. Então, já era para estar sendo feito um estudo técnico, né, para que pudesse ser resolvido. É isso que eu continuo insistindo. Por que é que esses governos passaram nesses 30 anos nunca cobraram e nunca fizeram com que as empresas funcionassem como deveriam funcionar? A grande questão é que houve desleixo, houve falta de interesse para resolver essa questão da população. E a população continua sofrendo. Nós vamos apresentar, nós temos condições e vamos resolver essa situação com um contrato, fazendo a licitação, uma concessão pública que abranja todos esses aspectos necessários para que a população tenha uma qualidade de transporte, uma segurança e conforto no transporte. Vote Coronel Rezende 22. Obrigada, candidatos. Nós terminamos aqui o nosso terceiro bloco do debate com os candidatos à Prefeitura de Ilhéus. O debate está sendo transmitido ao vivo no G1 Bahia e plataformas digitais da Bahia FM.